Agora há pouco estive no CT do São Paulo na Barra Fundo. Ontem Aires falou por lá, presidente do Conselho do Tricolor Paulista. Já já a gente repercute essa entrevista. E a gente segue falando do São Paulo. Abre aqui os donos da bola já logo de cara, porque está na linha com a gente, atendendo gentilmente a reportagem da Rádio Bandeirantes, o doutor Bruno Borragini, que é advogado do presidente do São Paulo, o Júlio Casares, e bate esse papo importante, né? A defesa do presidente São Paulino no momento delicado, conversando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, boa noite já, doutor Bruno, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Doutor, a defesa do presidente Casares praticamente se manifestou e automaticamente o próprio Casares, desde que tudo começou a vir à tona, com reportagens e investigações, através de algumas notas, né, rebatendo aí as reportagens e numa linha de defesa, citando, por exemplo, que anteriormente o presidente do São Paulo, antes de exercer essa função de presidente do Tricolor Paulista, ele exercia aí cargos na iniciativa privada, de boa valorização, mas vocês têm a intenção, de alguma forma, trazer à tona exatamente esses ganhos que vieram nessas reportagens e atrelados às investigações de R$1,5 milhão e que o Casares teria recebido na conta dele particular, doutor? Sim, com certeza. Na verdade, a gente está vivenciando o momento inicial do inquérito, onde nem a defesa, Paulo, teve acesso à integralidade das investigações, tá? Eu tive acesso ao início das investigações e ainda me falta ali boas páginas do inquérito. Então, logo nós tivermos acesso à integralidade, o Júlio já contratou uma auditoria que está fazendo um cruzamento entre esses depósitos na conta dele e a origem e o lastro, tá? E sim, nós iremos apresentar no tempo correto dentro do inquérito policial. O inquérito policial, ele corre em sigilo, né? Nós sabemos que houve aí o vazamento, mas o que eu posso te dizer nós apresentaremos o lastro, a origem, de maneira cruzada, contrastada, tabelada e detalhada, para não ter dúvida nenhuma que esse dinheiro é de origem lícita do Júlio, fruto de rendimentos anteriores à assunção da função de presidente do São Paulo Futebol Clube. Doutor Bruno, dentro de uma semana, o Conselho do São Paulo tem uma reunião marcada que vai votar aí, num primeiro momento, pelo afastamento ou não do Casares. Existe da parte da defesa do presidente São Paulino a intenção de, nos próximos dias, já tentar esclarecer perante a opinião pública e, obviamente, aos conselheiros, deixar mais clara essa situação, para que dentro do conselho o presidente consiga de alguma forma sobreviver à frente da cadeira de presidente do São Paulo? Veja, Pedro, o que está acontecendo, nós temos, para fins de impeachment, para fins de afastamento, uma matéria que não se confunde, o que está sendo tratado dentro do São Paulo não se confunde com aquilo que está sendo feito na investigação criminal, tá? Então, a estratégia da defesa é, primeiro, resolver, esclarecer e apontar o lastro desses valores, e neste paralelo, o próprio Júlio já está providenciando uma autodefesa, uma defesa dele mesmo, no curso desse processo de impeachment. Então, assim, em que pese as duas matérias estão correndo juntos, no tempo, elas não se confundem a título de fatos, entendeu? Doutor, com relação até algumas apurações por parte do Globo Esporte e com relação à investigação da polícia, algumas práticas elas chamaram a atenção justamente dos órgãos financeiros, de depósitos em valores fracionados, principalmente com relação até a valores que se aproximam de R$50 mil, mas que não chegam a esse valor, que seria justamente o valor que dispara ali o alerta, né, do COAF, que é
esse órgão de fiscalização. Isso, de alguma forma, a defesa ela consegue justificar os motivos dessas situações, envolvendo também familiares do presidente Casares, doutor? Sim, essa tua pergunta ela é importantíssima até para eu poder fazer uma correção de ordem técnica, tá? Essa questão dos 50 mil reais que acionaria ali a bandeira vermelha do COAF, ela é um folclore, tá? Não existe isso. Então, não é porque foi depositado 36, 49 mil, 48, que foi pensado de maneira estratégica para poder ocultar ou dissimular aí e evitar que acionasse o mecanismo de controle. Hoje, se eu fizer, ou qualquer pessoa fizer um depósito de 30 mil reais e esse depósito for atípico na conta, vai acionar o COAF, independente se é 50 ou 60 mil reais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto como que funcionou? Quando a gente fala fracionado, não é fracionado para voltar e com a finalidade de praticar algum ato de dissimulação. É fracionado porque o Júlio fazia isso com base na necessidade de manutenção da tua conta bancária. Por exemplo, ele tinha um gasto de cartão de crédito estou falando hipoteticamente, de 35 mil reais. Ele ganhava publicamente 27 mil reais. Ele precisava cobrir esse gasto, ele ia ao banco e depositava esses valores de maneira a cobrir ali a manutenção financeira dele, tá? O presidente do São Paulo, Júlio Casares, doutor, enquanto exerce essa função e ele tem um salário ali que ultrapassa a casa de 27 mil reais, isso e o próprio Casares já chegou a comentar em algumas oportunidades. Além dessa função importantíssima, né? O Casares anteriormente já exerceu funções aí comerciais dentro de grandes televisões, de grupos de comunicação. O presidente São Paulino, ele tem outros meios também de ganhar dinheiro, de lucro, além da atividade de presidente do São Paulo? Vamos lá, ele não pode exercer outra atividade remunerada enquanto presidente do São Paulo Futebol Clube. O que ele tinha, tá? E eu volto a frisar, o que ele tinha, e você bem colocou, ele sempre exerceu funções no alto escalão da iniciativa privada, que lhe renderam boa renda. Ele tinha entre aspas, uma cama financeira, uma gordura financeira, que a partir do momento que ele assume a presidência do São Paulo em 2021, e ele passa a ganhar ali 27, 28 mil reais, ele tem uma queda brusca no teu patrimônio financeiro. Então ele precisa se socorrer dessa cama financeira que ele fez ao longo dos anos, antes de assumir o São Paulo, para poder manter ali o mínimo do padrão de vida que ele já tinha. É daí que surgem, das economias dele, esses depósitos, entendeu? E é bom frisar, Paulo, que esses depósitos não se confundem, não se relacionam e não se vinculam com qualquer dinheiro do São Paulo Futebol Clube. É meramente fruto de alto salário que ele ganhava na iniciativa privada. A gente está conversando com o doutor Bruno Borragini, advogado de defesa do presidente do São Paulo, Júlio Casares. Com a gente aqui, o Bruno Migliozzi também tem questionamento ao doutor Bruno. Doutor, tudo bem? Obrigado novamente por atender a Rádio Bandeirantes nessa sexta-feira. Doutor, eu vou te perguntar sobre um outro caso. A gente teve uma notícia hoje, né, de que a polícia pediu explicações ao São Paulo sobre aqueles 11 milhões de reais sacados das contas do clube. É bom deixar claro, a gente sabe que não há nenhuma evidência de que o Casares, que o dirigente seja beneficiário dessas movimentações. A princípio não há essa ligação, apesar de o Casares ser o presidente em exercício durante essas movimentações, ainda sem explicação, né? A polícia pede explicações ao São Paulo. Já houve alguma articulação com o seu trabalho, com a defesa do Casares sobre esse caso e principalmente em relação à defesa do São Paulo, né? O departamento jurídico do São Paulo está em contato contigo para averiguar também como andou essa situação. Existe alguma explicação já para esses saques em dinheiro vivo que aconteceram totalizando 11 milhões de reais? Boa noite, Bruno, tudo bem? É o seguinte, até por uma questão de transparência e leniência, o Júlio optou por uma contratação de advogado particular. E então, eu só vou me manifestar se e quando o São Paulo juntar nos autos do inquérito policial algum tipo de documento que justifique ali, e eu tenho certeza que o São Paulo assim o fará, esses saques de 11 milhões. Eu nem, até por ética, eu não posso me articular com o São Paulo
para fazer algo que no futuro venha a se beneficiar ao Júlio, né? Eu tenho que esperar o que São Paulo vai fazer dentro do inquérito para depois eu trabalhar em cima dentro da nossa estratégia de defesa do Júlio enquanto pessoa física. Ah, boa. Então, só para esclarecer, doutor, não houve ainda nenhuma movimentação desse caso com o nome do Casares. A movimentação a título do quê? Desculpe. No seu trabalho não houve nenhuma procura da polícia ou qualquer tipo de investigação que relacionasse o Casares com esse caso. Acho que é uma dúvida que está pairando no torcedor. É legal a gente separar, caso a caso, essas respostas da defesa do Casares. Ah, não, isso é importantíssimo. Eu entendi a tua pergunta agora. Vamos lá. O inquérito, e eu posso falar isso porque foi vazado às escâncaras na mídia, né, já, ele nasce para investigar 6 outras pessoas físicas e uma jurídica, e não se relaciona em nada ao Júlio Casares. O que acontece? Em específico, em relação ao Júlio, o inquérito ele se encontra de ponta cabeça, porque eles não estão investigando um fato criminoso sobre a pessoa do Júlio. Eles optaram por já investigar o caminho do dinheiro, mas o caminho do dinheiro, para a gente falar em crime, teria que ter lastro em um fato delituoso, que não há em específico a relação ao Júlio. Então, a defesa optou por se habilitar no inquérito, ter acesso à integralidade do feito, o que não foi dado ainda para nós, tá? Para o meu escritório, e tão logo nós conseguirmos acesso ao que falta ainda, aí sim a gente vai se manifestar por escrito. O Júlio já está à disposição da autoridade policial. É bom que isso fique muito claro, porque em nenhum momento ele pretende se imiscuir. Ele vai atender ali a aplicação da lei, ele vai falar tanto por escrito como também em sede de depoimento policial. Doutor, inclusive dentro disso já existe algum depoimento marcado para o Casares ou não? Ao que eu tenho conhecimento do inquérito até a data de hoje, não. Doutor, e dentro dessa situação que o senhor estava abordando, o Casares também teria pedido aí acesso ao inquérito sobre o esquema de venda ilegal dos camarotes do Morumbi envolvendo a ex-esposa dele, a Mara Casares, e na gravação que veio à tona, o Douglas Schwartzman, ex-diretor adjunto. O interesse do presidente Casares nessa situação está exatamente no quê? O fato dele ser o presidente do São Paulo, o fato de ser o camarote ligado à presidência, vocês tiveram acesso a esse inquérito? O interesse do nosso pedido de habilitação nesse feito, ele parte de algumas reportagens que também teriam, por incrível que pareça, e não são reportagens da Rádio Bandeirantes, sobretudo de blogueiros ali, que se auto-intitulam jornalistas, que teriam feito algum tipo de vinculação e ligação deste inquérito também com a pessoa do Júlio. Então, como o seguro morreu de velho, nós optamos também por pedir acesso a essa investigação e cabe à autoridade policial falar e dar acesso ou não sob a seguinte justificativa: esse caso não se relaciona com o Júlio, a defesa dele não tem direito ao acesso. Estamos conversando com o Dr. Bruno Borragini, advogado do presidente são paulino Júlio Casares. Everton Ramos, o seu questionamento. Doutor Bruno, boa noite, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes, prazer falar contigo. Doutor, são muitas notícias veiculadas à imagem do Júlio nas últimas semanas e essa gestão dele foi muito marcada por ele de forma ativa nas redes sociais, sempre publicando muitas coisas, e a gente percebe que isso não está acontecendo, principalmente depois de alguns desses escândalos virem à tona. Em algum momento ele pretendeu ou conversou com vocês sobre convocar uma entrevista ou passar para o torcedor do São Paulo de uma forma mais pública o lado dele dessa história? Veja, Everton, você tocou num ponto muito importante, tá? A partir do momento que houve o vazamento de algumas informações relativas ao inquérito policial, a mídia irresponsável, né? Não estou falando aqui da mídia séria, da mídia correta, ela passou a vociferar uma série de coisas que não existem. E com isso, a gente está falando do São Paulo Futebol Clube, é uma paixão, né, para o torcedor. O Júlio passou a receber até ameaças de morte. O nome da ex-esposa dele, o nome dos filhos dele também vieram à tona. O Júlio está extremamente abalado psicologicamente
E aí ele optou por se recolher, trabalhar firme sobre a questão do impeachment, e deixou isso a cargo dos seus advogados, e é o que eu estou fazendo agora, tá? O presidente não pretende dar entrevista e se pronunciar nos próximos dias, o doutor? Não, por hora não. Eu confesso a vocês que eu nem conversei com ele sobre isso. Ele está mesmo centrado e olhando para dentro do São Paulo Futebol Clube. Doutor, hoje a informação do UOL de que o Ministério Público terá aí uma força-tarefa formada pelos promotores o José Reinaldo Guimarães Carneiro e o Tomás Busnado Ramadã, nesses inquéritos relacionados ao São Paulo. E são figuras ligadas aí a casos importantes, né, que têm uma experiência dentro de algumas investigações com relação ao enfrentamento do crime organizado. Isso de alguma forma chama a atenção de vocês? Vocês chegaram a conversar a respeito disso? Primeiro, eu também fiquei sabendo através da mídia e, como eu te falei, eu não tive acesso ainda à integralidade do inquérito e até onde eu tive, isso não constava oficialmente dentro do inquérito policial, tá? Segundo, que eu vejo, honestamente, com bons olhos, porque são duas mentes pensantes trabalhando no caso e que verão, ao fim e ao cabo, a total inocência e a total desvinculação desses valores do Júlio para com valores do São Paulo Futebol Clube. Para fechar, doutor, até voltando um pouco à origem da entrevista, da minha pergunta, os próximos passos, em quanto tempo vocês da defesa do presidente pretendem aí apresentar, principalmente porque é claro que a investigação, e você trouxe aí um ponto importante que nem vocês estão tendo ainda a totalidade dessa investigação, total acesso a isso, mas o que vocês pretendem de alguma forma tornar público primeiro, para que a imagem do presidente Casares, porque a gente está falando de uma figura pública além do São Paulo, uma figura super midiática, para tentar restabelecer, imaginando que, dentro do que o senhor disse, é possível provar exatamente tudo de ilícito que vem sendo apontado aí com relação à figura do Casares. Vamos lá. A minha ideia é trabalhar dentro das 4 linhas do inquérito policial, tá? Eu nem posso, tudo aquilo que eu vou juntar e vier a juntar no inquérito policial, eu não posso fazer uso na mídia, tá? Certamente, até diante do momento de Brasil que a gente está vivendo hoje, a mídia tem tido acesso, em primeiro lugar, e só depois a defesa vem ter acesso às informações processuais. Então, certamente, tudo que eu vier a juntar dentro do inquérito a título de prova documental, isso vai, mais cedo ou mais tarde, provavelmente vazar à mídia. Então, até por uma via reversa, capaz ali que isso terá tido publicidade antes da própria defesa poder, enfim, falar isso abertamente. Doutor, só para fechar, com relação até à situação do Casares como presidente do São Paulo, passando por esse processo, claro, de investigação policial, mas também dentro do Conselho de Impeachment. Com relação a algum tipo de orientação, de renúncia, se já passou pela cabeça do Casares, e até foi falado em off de que ele estaria até cogitando, descartando a possibilidade de renúncia, porque seria alguma forma ali de talvez assumir alguma culpa com relação a tudo isso. Vocês, advogados particulares do presidente, também falam a respeito disso, do cargo que ele ocupa? Qual seria o passo mais importante até para ajudar na defesa? Eu confesso a vocês que nós optamos por não conversar com o Júlio sobre essas questões de São Paulo Futebol Clube e estamos integralmente focados no inquérito policial, tá? Então eu não tenho muito como contribuir se ele vai, quer ou pensa em renunciar ou não, tá? Certo. Dentro de quantos dias vocês esperam ter acesso aí a todo o inquérito, doutor? Nós já pedimos, Everton,
só que ainda não foi nos dado acesso à integralidade. O pedido foi feito na terça-feira. Certo. E de alguma forma vocês têm monitorado toda a situação com relação à repercussão através da internet? Foi falado também de que o presidente estaria colhendo ali algumas postagens, algumas notícias ligando o nome dele a essas questões. Como que vocês lidam com toda a repercussão de internet e de mídia, doutor? O que a gente está conseguindo identificar é um assassinato de reputação, né? Assassinato de biografia. O Júlio, ele tem uma biografia extensa, límpida e honesta. E o que a gente está vendo agora é essa tentativa de produção de dano reputacional irreparável à pessoa do Júlio Casares. A crítica, ela é construtiva e ela faz parte do nosso Estado democrático de direito. Agora, a partir do momento que você ameaça uma pessoa de morte, a partir do momento que você atinge a honra do Júlio Casares, cabe a nós, enquanto advogados, monitorarmos isso, e a gente vai sim praticar uma ofensiva contra esses ofensores, né? E eu digo aqui ofensiva, obviamente, jurídica, né? Tá certo. Doutor Bruno Borragini, defensor aí, advogado que defende Júlio Casares, presidente do São Paulo. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui na Rádio Bandeirantes. Doutor. Eu que agradeço, e a defesa do Júlio, ela se encontra aqui à inteira disposição de vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado, doutor. Um abraço. Tchau, tchau. Tá então, né? O advogado do Casares falando pela primeira vez, de alguma forma, admitindo aí que eles não têm acesso ainda à totalidade dessa investigação, mas garantindo que é possível aí provar toda a origem lícita, né, disso que vem sendo colocado aí com relação a movimentações que chamaram a atenção de órgãos financeiros e da própria polícia e do Ministério Público também, né, Bruno? Assim, PDV, a gente conseguiu ouvir a defesa do Casares. Além de um compromisso jornalístico, é também importante por conta do que o doutor falou, de que são tantas notícias, tantas coisas em relação ao Casares, que a gente até não consegue, tem dificuldade de juntar tudo que é inquérito, tudo que tem a ver mesmo com o Casares, o que tem a ver mais com São Paulo do que com o dirigente, e como tudo isso está articulando o processo de impeachment do Casares, de forma que existe também uma investigação policial, né? Existe também uma preocupação com o futuro do Casares, pessoa física, e ouvir essas preocupações partindo do advogado, e a resposta foi muito clara: descuido eu. O Casares está preocupado com o impeachment nesse momento, e essas questões estão aí direcionadas e entregues ao doutor Bruno, que conversou gentilmente com a gente. Entrevista muito importante. Ele traz alguns detalhes, né? Ele comenta ainda que deve ter acesso ao inquérito, mas, por exemplo, agora a gente sabe que o presidente do São Paulo foi ameaçado de morte. Ele fala, inclusive, que o Casares está bastante abalado, então a gente está tendo acesso também a essas informações, né, PDV? É sempre importante, né? Na ausência do próprio Casares também, como disse o doutor aí, não está disposto a falar num primeiro momento, mas algumas movimentações vão acontecendo aí com relação à parte da política do São Paulo, onde me parece que o Casares está mais confortável, e a parte da investigação policial, segundo o advogado dele, ainda um pouco nebulosa, né? Até para a própria defesa, segundo disse aí o doutor Borragini.